TI, quinta temporada. Hoje tem café? Muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e seja bem-vindo à nossa espaçonave! Hoje temos Space Code aqui. Aqui é Guilherme Gomes da AC Software. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas loucas. Diogo Junqueira, CEO da AC Software. Para nós é um prazer receber nossa amiga, convidada de hoje. Graças a muito manejamento de agenda, ela conseguiu estar aqui, vindo da Campus Party, a gente datando a gravação, entre um compromisso e outro, né? Vou deixar ela mesmo se apresentar. Alô, galera! Invadindo aqui o podcast do Pod Café da TI, né? E é um prazer imenso, é claro que eu ia remanejar. Estando em São Paulo, eu amo o podcast de vocês e é um prazer imenso estar aqui. Gipa, a gente fica lisonjeado, né, de ter sua presença aqui com a gente. Mas como é que é? Você que está aqui para assistir o Pod Café da TI, o podcast com a Gi, não vai ter. A gente para por aqui, só continua. Se você seguir o canal, se você curtir, deu joinha, compartilhou, e aí depois a gente continua. Estamos esperando. Aí. Ok. Não vai? Eu vi. Escreve. Sininho, agora sininho. Aí. Beleza. Tá bom. Pode já deu, né? Então, tá. Gi, vamos lá. Se tem alguém que ainda não te conhece, né, que não segue você nas suas diversas redes sociais e segue a sua agitada rotina, impressionantemente agitada rotina, vou deixar você falar um pouco da Gi, né? Quem é a Gi, para o pessoal se situar, nossos convidados. E aí já começa, como é que você começou a sua carreira de TI, que a gente tem muita gente aí que se inspira. Eu tenho certeza que você inspira muita gente a vir para esse lado da força, vamos dizer assim. Bem, eu sempre conto ali o começo como algo que tecnologia não era a área que eu conhecia. Na verdade, eu não queria seguir a área porque eu nem conhecia, não sabia que existia. E eu descobri a tecnologia já adulta como uma possibilidade de carreira. Adulta não, adolescente, né? Eu estava finalizando a escola e tava ali pensando, vou continuar estudando, eu sou de interior, até tava compartilhando a minha história esses tempos no LinkedIn ali pra galera. Estudar a gente meio que via como uma coisa de quem tinha muito dinheiro. Depois que terminou a escola, o ideal é trabalhar pra levar grana pra casa e tudo mais. Mas eu sempre tive um professor que me dizia que estudar levava a gente para outros níveis, que virava o jogo, que transformava a nossa realidade, que era a nossa forma de sair da condição social onde a gente estava. E ele sempre batia muito, assim. Persistindo. Galera, não quero que vocês abandonem a escola, porque a gente tinha uma evasão muito grande na escola, principalmente no ensino médio, né? A gente olhava o ensino fundamental, 40 alunos na educação pública, e tu ia para o ensino médio, 10 alunos. Caía drasticamente, porque a galera atingia a idade de trabalho, legal, e desaparecia da escola. Então, Big Brother School, né? A galera ia sendo eliminada no meio do caminho. Eliminada. E aí esse professor sempre ficava batendo, gente, educação, e ele era um professor de humanas, de sociologia, e era muito engraçado porque ele era um professor que batia muito, assim, nisso, e ele nem era das exatas. E a gente ficava, professor, mas a gente nem usa sociologia. E ele, não, eu quero que vocês estudem para todas as disciplinas, eu quero que vocês usem a educação para transformar a realidade de vocês. Professor bacana. E ele entrou na nossa cabeça, a gente foi ouvindo aquilo no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aí eu disse, não, eu vou dar um jeito de estudar. Mas e aí, estudar o quê? Se eu não me considerava apta para fazer uma graduação? Aí eu comecei olhando o que tem de possibilidade por aí. Aí a gente vai nas carreiras padrões, medicina, direito, não necessariamente advocacia, direito, contabilidade, carreiras padrões. E aí, a partir disso eu comecei a pensar o que eu vou estudar. Mas eu preciso de um foco para correr atrás de uma bolsa, enfim. E tecnologia não estava ali no radar. Só que durante a escola, eu participei de diversas
bolsas de estudos, de projetos técnicos, a prefeitura tinha uma movimentação legal com a juventude, então eu já tinha experimentado contabilidade, não tinha curtido, já tinha experimentado administração e não tinha curtido a área de gestão. Monótono pra caramba. E eu já era mais agitada, mais rebelde, cara falando, agitada. Em algum momento ia sair. Ia sair. Era só falar a palavra agitada, entendeu? Era Desculpa. só o bordão, entendeu? Ou eu sou agitada. Ai, e aí eu sempre tive essa inquietação, assim, e a administração, ela tinha um caráter mais formal, um público mais formal, não deu match. Hoje eu adoro administração, porque eu tô sempre empreendendo com alguma ideia, e eu acho que faz total sentido ter adquirido aquele conhecimento. O perfil de hoje não é o daquela época, tá? Não é o daquela época. Muito diferente. E aí, falando de perfil de tecnologia, daquela época também era Não, meio era diferente. Caramba, Não eu tinha era. que... Eu lembro que tem um banco que eu tinha aqui, sem brincadeira, literalmente, pra você subir lá como fornecedor, vinha um dress code. E a camisa tinha que ser branca. Minha camisa branca. Sem camisa branca não podia. Você prestou serviço nesse banco. Sim. Entendeu? Falei assim... Primeira coisa que ele entrou na empresa e falou: ó, você tem camisa branca? Porque, velho, lá só Vai lá e compra um monte de camisa Muitas- branca. Era, cara, sapato, camisa branca, gravata. Eu falei, caramba, velho, evento eu só ia assim. Hoje, cara, eu não sei o que é ir de O evento. dress code mudou Cara, muito, graças né? a Deus, eu odeio Hein? sapato. Mas velho. desse Uma coisa banco do não tênis. mudou muito não, Esse viu? banco ainda gosta de camisa branca. Uma curiosidade sobre esse banco, foi lá que eu aprendi o meu CPF. Eu não tinha memorizado até então, nessa etapa da minha vida. Tantos Mas lá, anos. todo dia eu tinha que repetir o número. Eu falei, É 400 anos e ele até hoje não sabe o número do Não, porque CPF. assim, nunca dei importância pra ficar Não, memorizando. Não, 400 anos ele tem total, mas de CPF Ah, é porque o 43. CPF CPF exato. há pouco tempo. É verdade, né? Só depois Recente. que eu assumi a vida Nossa, no minha Brasil. vida. É. Mas assim, Entendi. Mas sobre essas formalidades, foi até isso que me chamou a atenção na TI, porque enquanto todos os outros cursos a galera tava aqui, e Engomadinho. eu já causava, porque eu já tinha cabelo colorido, tatuagem, eu era adolescente, assim... Quando a gente é adolescente e tem espaço para expressão criativa através da aparência, eu Já era era. todas as expressões possíveis. Roupa rasgada, pintava o olho. Então, eu causava ali, eu me sentia desconfortável no espaço. E quando eu fui para TI, por mais que o perfil de TI fosse diferente de hoje, ele ainda era mais desconstruído Não, do que todas as certeza. carreiras. Eu Sempre cheguei... foi, né? Sempre foi. Galera de moletom, escabeladaça. Galera... Principalmente a galera que tava lá mais escondida e tal. Moletom era padrão. agora é o né? seguinte, tem duas linhas grandes, fortes, tradicionais disso, e até tem isso é retratado na história da TI, porque a IBM, que era um big player, era todo mundo gravatinha preta, camisa branca, calça preta social, era aquela pegada. E chegava Steve Jobs ganhou, cara, de tênis. de tênis, às vezes de chinelo, É, e não, a camiseta cara, preta, não. Era uma marca de tênis só. Com todo respeito. Isso, Eu isso se entendo apresenta- de tênis. Ele dava só New Balance, um modelo específico. Nós estamos falando sobre ele se apresentar publicamente. Estou falando assim, ele ia para a empresa de qualquer jeito. Ah, entendeu? sim. E isso era um negócio que, assim, era inaceitável naquela época, entendeu? Então, Porque a IBM vem de um padrão anterior, menos disruptivo e tal, e o Steve Não, Jobs veio pra... a IBM ia vender pra banco, velho. Era mainframe. Era o público. propaganda. E o Steve Jobs que era E ser a aparência importa quando a gente está exato. lidando com pessoas Exato. corporativas. Um ia ser mainframe. Quem vai comprar mainframe? É o tamanho. Banco, até hoje usa mainframe. E o Steve Jobs vai vender pra quem ser cool. era peça redonda no buraco Ele ia vender quadrado. pra pessoa, pro público final, que era a ideia dele. E aí, como é que tem que aparecer? Com o público final. Faz muito sentido. Então, Cagamos, né? existe essa coisa, né? Então, Mas existe. essa onda chegou, faz, assim, até alguns anos atrás, igual o jogo estava dizendo, você ia para um evento de TI, alguma coisa, era terno e gravata, nessa Mas a pegada gente e ainda tal. tem alguns espaços tecnológicos Tem, super tem corporativos que às vezes pede ali um blazerzinho, uma coisinha. Ainda acontece. Mas agora a gente tem espaço para um acessório, para um cabelo colorido, com muito mais aceitação do público. Dá para colocar um blazer e o cabelo rosa. De boa. E Tranquilo. estamos normal. entregando A lá tudo. Tainã, né? Do nosso time. que Ela não tá fazia as Tainã Tainã exatamente tá assim. fadíssima, Fazia maravilhosa. as implantações cada dia no cliente com cabelo É, diferente. não, e engraçado, sabe por que é? É porque o cliente falou, não, é uma de cabelo vermelho. Eu falei assim, então, quando ela veio aqui? Qual fase? Ela está agora de
cabelo roxo, mas ela vai voltar aqui. Ela é muito legal, porque ela variou várias vezes, assim. De cabelo roxo. Então, quando ela veio aqui, ela teve todo o Não, eu arco-íris fui ali. atendido pra menina de cabelo rosa, não, azul. Azul agora, nesse momento ela é azul. É azul. Mas eu quero a de rosa. É a mesma pessoa, soltar o Pessoa. corpo. Eu queria assim, Exato. que os clientes adoravam ela. É, Assim, até eu hoje quero ser adora, né? atendida. Cara, um abraço pra Tainá. É, eles brigam assim, não Mas dá pra Tainá- voltar a ser atendida. Não, a Tainá não faz meu suporte. Tainá, Desculpa. vamos voltar pras coisas. Tá monocromática já faz um tempo. Eu conheci Pinta o cabelo, monocromática. Tainá. Movimento. Movimento, hashtag aqui do Pode Café da TI. E aí, gente, eu entrei no técnico e não me identifiquei com o público. E eu achei que tecnologia era aquilo ali. Mas o que eu entrei? Eu entrei naquele técnico de informática, sem saber nada de informática, primeiramente. E, segundamente, era uma turma noturna. Então, só tinham homens com perfil mais pai de família, mais outros movimentos, outra movimentação de carreira. Então, eu sentava para fazer um trabalho em grupo, não conseguia estabelecer um diálogo, porque eu era também cabecinha de jovem, meio, pessoas mais velhas. Tinha essa coisa. E, ao mesmo tempo, essas pessoas já tinham um background tecnológico. E essa é uma característica muito da tecnologia. A gente entra numa graduação, tu vai ter um público que não sabe nada e tu vai ter um dev sênior. Os dois coexistindo na mesma disciplina. Enquanto que em outras áreas a gente não encontra um quase médico impossível. que já operou 300 Exato. pessoas cursando medicina. Então a gente tem esse desequilíbrio. Então a gente tem vários pontos zero em diferentes momentos de carreira. E eu não entendi isso. E eu comecei a me cobrar. E eu me achava muito burra. E eu me achava incapaz. E eu achava que se eles estavam entendendo e eu não, era porque o problema era eu. Mas com o tempo depois, lá na frente, entrando na graduação, eu fui entender que eu não tinha background nenhum. Que eu não tinha... Aí na graduação você era que sabia e entrou uma galera na graduação que não sabia nada. Aí eu apanhei muito nesse técnico, abandonei, achei que tecnologia era difícil demais pra mim, não era pra mim, era um perfil era coisa de homem também. Eu olhei assim, é coisa de homem, coisa de homem. Tanto que falaram, e eu, realmente, não deu certo. E aí, quando eu entrei na graduação, aí pula lá pra parte de, ok, vou dar chance pra tecnologia, porque eu sou interdisciplinar. Porque daí eu tive essa crise, que curso que eu vou escolher? Tecnologia eu tenho certeza que não, educação física nada eras. Eu queria algo que eu pudesse me expressar interdisciplinarmente, porque eu sempre gostei de todas as áreas, filosofia, matemática, português, e escolher só uma ia ser muito frustrante. Então eu comecei a ir visitando, assim, falando com profissionais, a importância de trocar ideia com quem atua na área. Isso te dá outra visão da profissão que tu tá querendo desempenhar. E aí, trocando ideia com pessoas da tecnologia, eu percebi que nenhuma se parecia com a outra. Eu disse, não tem um padrão. Não tem Esse aqui tá fazendo uma coisa totalmente diferente desse aqui, que é totalmente diferente. E ali eu olhei, uou, tem muita coisa para construir nessa tal dessa tecnologia. Minha criatividade pode ser aflorada. É muito legal esse raciocínio, porque assim, você estava buscando a tua identidade, estava buscando o que eu vou ser. Aí você olhava para aquelas pessoas e pensava, talvez eu vou ser como essas pessoas. Quando você olhava e nenhuma era igual a outra, então... Posso ser eu mesmo. Eu posso ser eu mesma. Tem espaço para você ser... É genial. Essa foi a minha... E aí eu olhei, tá, vamos de novo, dar uma segunda chance. Gostei desse negócio da tecnologia. E aí eu entrei, e aí eu já peguei aquela base do meu técnico que eu tinha apanhado. Aquilo ali já me ajudou a ter muito mais facilidade nas disciplinas iniciais. Então eu já não estava mais 100% perdida. E aí eu comecei a perceber o cara que já era super especialista, que era coordenador de empresa, gestor de TI. Eu que estava chegando ali com 16, 17 anos para fazer a graduação. A outra galera, assim, era um público muito away, muito aleatório, muito eclético. Muito doida. Mas os professores, eles tinham uma habilidade incrível de coordenar todo mundo, e todo mundo aprendia com todo mundo, e todo mundo se empurrava. Então, o cara que era gestor, às vezes liderava a organização do grupo, Sim, passava... agregava com o que ele tinha, né? E isso que é o maravilhoso, é equipes, né? E aí, ali eu já vi que trabalhar com tecnologia é construir coisas em grupo, com diferentes perspectivas. Tu não é um profissional de tecnologia sozinho. Tu é um profissional que precisa saber compartilhar e nivelar todos esses conhecimentos e organizar. E aí eu já me realizei, e aí eu já fui-me embora, e daqui a pouco eu já estava me graduando, fazendo mestrado.
Só foi. Eu tô me adorando, porque assim, eu tive uma virada de chave muito grande na vida quando eu fui pra faculdade. Porque até a 8ª série, eu era o nerd que ninguém aguentava porque não tinha outro. Era só eu, que né, aquele cara. E quando eu fui pra faculdade, e tinha um monte de gente querendo aprender tecnologia ali também, um monte de outros nerds ali e tal, eu virei, o cara popular. Falei, caraca, eu tinha um apelido legal, a galera me chamava de MacGyver, resolvia as paradas resolvia todas, e tal. né? A galera disputando pra ficar em trabalho comigo. Eu falei assim, cara, eu sou legal. Eu sou legal. Finalmente. Achei. Finalmente passar cara. os cabos Porque, da assim, pirâmide fizeram... Deu certo, deu certo. Aí, cara, sentido, eu não né? sabia jogar futebol, eu não sabia nada que os populares faziam na escola, nada aqui no esporte, nada pra mim daquilo dava certo. E quando eu fui pra onde o conhecimento fazia diferença, eu falei, Agora achei meu muito bom. momento. Que é o Pra lugar mim é de o você mais ser... legal da graduação. É. A gente encontra finalmente a nossa tribo, né? Todo mundo que gosta daquelas coisas estão ali, estão E essa gostando. chance de você ser você mesmo, né? Você Sem colocar a tua vergonha, jogar energia na coisa. ali. É, Muito eu bom. gosto muito. Gi, e quando é que você falou, eu tô em TI, vou programar, vou codar? Como é que foi isso, cara? Nossa, eu me apaixonei por programação desde a disciplina de algoritmos 1. Assim, a Caramba, professora fazia sério? aquele Algoritmo step 1. by step. É porque eu sou muito metódica. Eu sou a pessoa analítica. Cara. Eu tenho esse perfil de olhar e ficar passo por passo. Eu entro e me coordeno, tenho roteiro para tudo. Algoritmo é meio viciante, né? Você começa a montar estruturas e eu não sei se você tem... Eu tenho uma sensação de que o cérebro opera de uma forma diferente. Você começa a dar uma expansão. Eu dei assim, né? nome para a forma que o meu cérebro operava. Como é que é o nome disso? Porque assim... Deus, como Pensamento é que é o nome? computacional. É o jeito da gente ver Sensacional. o mundo. Porque às vezes eu quero explicar isso e as pessoas não conseguem entender. Você coloca a mão naquilo, a cabeça dá um... A professora começou a assim. explicar os passos a passos para resolução de um problema, isso aplicando a cenários reais. E eu penso exatamente assim, que é o olhar para o problema como um todo, decompor em pequenas partes, atacar pequenas partes com uma resolução com um passo a passo. Já era assim que eu via o mundo. Então, traduzir aquilo em linguagem foi algo muito tranquilo para mim. Então, foi muito natural. Então, aquelas primeiras disciplinas de algoritmos, uau! E fora aquela sensação de estar escrevendo um programa. Para ti que é um usuário leigo, escrever um programa, mesmo que seja um Hello World todo atravessado na tela, eu olhei aquilo, uau! Eu escrevi Seu primeiro Hello World foi... Não, aí vocês fazem a primeira telinha, o primeiro botão que E funciona. é tudo muito incrível. E aí eu só fui me empolgando e eu já queria ser programadora ali. Mas eu sabia que existiam diversas possibilidades de carreira. E que eu tinha que também ver as outras Você coisas. tinha que experimentar pra ver. E aí eu já comecei já no primeiro semestre experimentando hardware, porque aquele técnico fez diferença. Porque daí eu já não tinha medo de botar a mão no computador, abrir peças de coisas. Aí o técnico fez muita diferença. Fez muita diferença. Eu não tinha medo. E todo mundo tinha esse medo. Então, já na primeira prova de entrevista de emprego, assim, de estágio, o cara... Eu lembro do primeiro feedback. Eu nunca vi uma mina abrir um computador com tanta segurança e eu larga a chave na mãe aqui que eu resolvo tudo. Queimei muita coisa. Disco, placa-mãe. Mas eu não tinha medo de certeza que abrir. essa memória já estava queimada. Já era, ó. Já tinha ido. já Mas eu era. lembro que ele olhou assim, eu nunca tinha visto uma menina fazer isso. E tá contratada. E ali eu comecei a minha carreira com suporte técnico. E aí eu fui explorando. Gosto de desmanchar hoje coisas, desmontar, montar sobre a peça, ver o que eu vou fazer com o que sobrou, remontar. Gosto, mas é hobby. Sempre vem parafuso sobrando. Sempre vem parafuso sobrando. Tenho certeza que eles vêm coladinho nas peças. Não tem base, né? Desmontar é bom. Depois você desmonta 3 computadores, você descobre que dá pra montar mais um. Uma vez eu fui desmontar o MacBook, em certa altura eu percebi, não vai dar pra juntar isso aqui de volta, não. Desmontar o MacBook é latado, meu amigo. Vou parar aqui. Notebook eu até desmonto. Mac eu não tive a manha. Essa aí eu teria medo. Não, eu desmontava coisas ali mais baixo custo. Eu não ia nem pensar em desmontar. Um controle remoto, uma coisa mais... Botou a câmera filmando, remoto. pra depois ele ver o vídeo ao contrário, entendeu? Pra ele voltar refazendo, entendeu? Eu tenho que aderir a Estratégia boa. isso. Entendeu? Genial esse Você fala cara. assim,
cara, como é que... Ele começou a notar, ele não vai dar certo. Vamos testar, Botou a Anderson? câmera... Não, deixa eu ver. Fazer um pó aqui. E aí você foi é. testando. Fui testando aí do hardware, eu fui pra redes, porque os Passou estágios, linfa. eles meio que... Chegava um ponto que o estágio ele para de te entregar novos conhecimentos. Tu fica ali limitado a coisas de iniciante. E aí eu ia falar com a empresa, não, a gente não tem budget para efetivar. A intenção era justamente mão de obra barata. Então, eu sempre São tive... sincero, cara, né, meu? Não, eu queria um escravo. quero Não, só- não deixaram ter escravo. Aí falou assim, pode ser um estagiário. pô. Você tá se Exato. sentindo explorada? Então, esse era o meu objetivo. Então, Sempre foi Eu tô assim. satisfeito. Assim, tá explorado. Se tu estiver satisfeita com Continue. o aprendizado, continue. Se não, Mas siga à frente. sempre chegava um momento que eu ia ali trocar ideia. Esse papo de carreira, vocês vão me efetivar? Pô, eu já tô entregando tudo e muito mais do que um estagiário. Eu já faço as coisas que o cara do próximo nível está fazendo. tem um júnior, E aí a gente eles sempre largavam o papo reto e eu acho justo. Se tu não pode efetivar, larga o papo reto pra pessoa não criar esperanças. É Eu verdade. continuei entregando valor, porque eu sabia que era algo temporário, que eu poderia aprender, mas aí eu tava com consciência de que eu tinha que estar me preparando para O continuar próximo. crescendo. Uhum. E aí surgiu uma vaga em uma... Como que se fala essas empresas de rede de internet? Tem um nome Provedor. Provedor. Aí consegui uma vaga em provedor e comecei a aprender a configurar rede. E Suporte. fui para suporte, mas não Suporte. era suporte. O meu cargo... Suporte era mais quem tirava Você era pra dúvidas. field, você ia Eu realmente fazer cabeava... implantação. ela e fazia subia- você cabeava Fazia mesmo. Sim, eu subia Aí, nos... Cara, tem muito isso. Subir em poste, subir em... não, subir em fazer poste não. gambiarra, Aí né? ele fez isso na- Eu fazia fez- interno, porque eu era menina, aí eu ia Ah. dentro das empresas cabear, os moços furavam as coisas, eu cabeava a rede, passava organizava os cabos, Entendi. crimpava, conectava os computadores. Eu subi em poste. Vocês fiz- não, Ah, não, a isso aí pirâmide era do hardcore Egito demais passou- pra mim. O ano de Minas passou nas pirâmides do Egito. Passando nos rede cabos, lá. né? Cabelo e pirâmide. Não, e eu lembro que os meninos do time diziam, não, tu é muito mais delicada, fica indoor, porque tu vai deixar o negócio esteticamente mais bonito. E eu, pior é que eu gosto disso, então eu aceito isso. Porque eu não gostava, eu tenho medo de altura, gente, eu tenho medo de sério? trabalhos, tipo, furar, não tenho nem força, não. Eu faço essas coisas lá em casa com muito sofrimento. Cabeava, tipo... Eles passavam botar as canaleta tubulações, e eu passava cabo, o canaleta E clipava. e Sabe o que crimpava. eu fiz muito? Passei cabo com cola quente. Nossa, não. Assim, cara, cantão, né? Não tinha nada. Cabo, tudo pendurado. Eu falei, não, vai ficar pendurado não, irmão. É, colando era essa cabo. estética. tava que eu- tentando entender. Como é que ele passava o cabo com cola Eu quente? tava tentando não. entender qual que é a sua metodologia. Eu já vi usar vaselina, agora... Não, Cabo com cola eu era o doido da cola quente, porque assim, eu não aceitava deixar cabo zoado. entendeu? Exatamente. Então, E aí Vou te eu- levar lá em casa. Exatamente. Eu tenho um computador. Não, até, eu já vi, por exemplo, fazer isso com cabo atrás da TV. Tem um monte de cabo saindo pra videogame e tal. Aí os caras vêm e fazem um... Vou te levar lá em casa. bonitinho e tal, faz as curvinhas. Você prende tudo no cola quente, fica bonitinho. Vou te levar lá em casa. É isso. precisando. Eu era organizadora de cabos e também configurava daí as redes. Aprendi a configurar microtik, permissão. Microtik você aprendeu, cara? Cheguei a trabalhar com Caramba. isso. Aí tive um contatinho com Linux. E ali, ali eu tive um coordenador nesse trabalho que programava em C. Mas eu não lembro muito bem, porque ele tinha bastante afinidade com infra, e aí, eventualmente, ele mexia em drivers e coisa, e ele começou a me apresentar o C, e aí eu conectando com a faculdade, tudo isso simultâneo com a faculdade, trabalhando, estudando, e ele, porque essa aqui é uma aplicação prática de programação no mercado. Ficou abstrato, porque ele estava me mostrando coisas de back-end. E para mim, a programação ainda demandava uma tela. E ele me mostrou aquelas coisas e eu... tu ganha dinheiro com isso? E ele, sim, esse é o meu side job. E aí ele dizia que fazia trampo com isso, criando... Provavelmente ele criava microserviços, essas coisinhas, e eu que não tinha aquela visibilidade do que ele estava fazendo. Ali de patavinas, ali, Mas né? ele plantou uma Semente sementinha. ali. Tanto que eu fui estudar Pascal, porque ele dizia que Pascal era a melhor linguagem de programação, nossa. que ele aprendeu nos anos 90. Tiozão, E ele me mostrava os softwares dele, me passava os fontes para eu estudar Pascal, então... Você chegou a ver Caralho. aquela bíblia assim de Pascal? Ele tinha uma bíblia É uma que ele bíblia dá. desse Olha, isso tamanho,
tamanho. tu quiser estudar, e trouxe a documentação ele devia se meter impressa. com Delphi, não, porque Delphi usava Pascal por trás, então de repente ele... O Delphi era o Pascal com um visualzinho gráfico mais legal. jogava... Eu aprendi em 2010, Fazia orientado, 2009, no meu curso técnico, foi com Pascal. A primeira linguagem foi Pascal. É que Nossa, nessa mas- época, o Pascal ele era promissor, você tinha a possibilidade de fazer tudo código lá, mas você também tinha a versão orientada a objetos. Você pegava o Delphi e pegava os objetos lá e só codava os pequenos processos, entendeu? Dentro esse botão, você clicava no botão e você codava o que ficava por trás do botão, entendeu? E aí você Legal. conseguia fazer um trabalho Entendi, orientado a você objeto, entendeu? Ficava mais tranquilo. É maneiro. Mas aí, o que eu queria chegar nisso do Pascal é para as pessoas não terem preconceito com linguagem de programação. Não, E aí é outro tema, né? Esse É um aprender, Porque eu A lógica, aproveitei aquilo ali, apliquei a teoria ali do algoritmos, já no Pascal, já no COBOL, já no C. E aquilo ali foi uma base que eu não perdi. Não perdi aquele conhecimento. Nunca Não foi, perde, né? não foi, gastei tempo aprendendo uma linguagem que eu não vou usar. Não, aprendi um paradigma diferente, aprendi... Eu acho que a gente usava alguma coisa mais procedural com Pascal. Tenho essa impressão. Eu não lembro de orientação a objetos. Me Esse parecia dia eu tava usando tudo ele. muito bagunçado. Sim. Ou ele também, aquele instrutor era... É porque você tinha as possibilidades. Na época Possibilidades. tava Mas eu lembro começando daqueles bem. blocos de código gigantescos. Na época, Inteiríssimos, na minha época, assim. Não sei que momento que ela tava. E aí, quando eu fui pro C, aí eu conheci, de fato, orientação a objetos. Também C nem é quase utilizado no mercado comercial, vamos dizer, porque ele é mais baixo nível, né? Automação, para quem trabalha mais com robótica, essas partes mais mecânicas, usa bastante. Mas o C, ele já me deu aquela visão da orientação a objetos. E aí agora eu entendi melhor. Apanhei para entender orientação a objetos. Mas tudo isso me ajudou a fundar uma base para ser uma solucionadora de problemas e não só uma fanboy de stack de programação e tudo mais. Então, qualquer possibilidade que eu vejo muita galera, Gi, vi uma vaga de estágio num banco, mas eles querem que eu aprenda COBOL. Qual é o Nossa. problema? Legal. Não estás perdendo tempo, tá? Vai ter Na uma verdade, se você for um bom programador de COBOL, ficar você pra vai caralho, ficar... porque não Mas tem. você também não acha, Todos os ninguém- apresentadores de COBOL estão aposentados. Estão Fica a dica, aposentando. entendeu? E tu vai ter experiência de mercado de trabalho, vai receber uma task, assim como todas as pessoas recebem. A única coisa é que tu vai executar o final, a menor parte da solução de problemas, que é escrever um código, vai ter em COBOL, sabe? Então, se joga, é uma oportunidade E de aprender. Uma primeira linguagem é literalmente aprender a falar, A falar. em código. Depois você pode aprender outras, não faz diferença nenhuma. E mais, dá para transcrever uma coisa da outra. Né? Você cria um raciocínio por ali e fala, como é que eu faço isso nessa outra linguagem? Né? E você começa também um exercício Eu mental aprendi legal. uma e fui fazendo tradução para outra. Agora eu quero brincar com paradigma funcional, que eu nunca utilizei. Eu sei que C# dá para fazer o paradigma funcional, mas nos últimos eventos de tecnologia que eu andei trocando, a galera, tu tem que conhecer funcional, que não sei o quê. Aí eu acho que não funciona o cast, quando a gente fala de paradigmas diferentes. Você vai Mas se a ter que gente realmente tiver... pensar já É, dentro do padrão. A gente tem que pensar dentro do paradigma. Mas assim, tu aprender orientação a objetos com uma linguagem que é orientada a objetos, é cast de sintaxe o resto. Só vai trocar como declara, como utiliza e a sintaxezinha da linguagem. Tudo se aproveita, né? Muito bom. Sensacional. E aí, você continuando e apaixonou e foi... Apaixonei e, no mesmo tempo, eu sou multitarefas. É. Teve um porém ali no sempre meio. multitarefa. Junto com a graduação, trabalhando com estágio, eu me matriculei num curso normal que forma professoras. Ok. 100% aleatória. Eu parei. E se eu fosse professora? Por que não? Ali um curso com a matrícula que não? aberta. Por que não? Fica aí o porquê que a sua didática é sensacional, né? Aí eu fui aprender a alfabetizar crianças. Que legal. E foi uma experiência incrível. Então, a gente começa a aprender a ler sobre psicologia do aprendizado, steps de aprendizado. E alfabetizar uma criança é a mesma coisa que alfabetizar alguém numa linguagem de programação. Dá para usar as Exatamente. mesmas analogias, o mesmo processo de construção do aprendizado. E ali eu me conectei com educação.
e educação em tecnologia, eventualmente. Não terminei o magistério, porque tinha que dar 1 ano de aula para completar o curso, e aí inviável. Eu já estava mergulhada na tecnologia, já tinha certezas, Mas é conhecimento que, se, por exemplo, hoje você, quando você tá fazendo um vídeo, você tá... Tá muito explicado. Você muito. segue a Scoding ali e vê a didática que ela tem. Aprender alguma coisa nunca é perca de tempo. Nunca é perda de tempo. O magistério que eu diga, porque daí, no fim das contas, eu uso muito, nem tenho o certificado, o título... Mas foi uma coisa, assim, maravilhosa para eu entender como as pessoas aprendem, como crianças aprendem, como me comunicar Foi com... mais uma linguagem que você Mais aprendeu. uma... Tá ali. E aí eu utilizando. fui pro mestrado por causa disso. Concluía ali a graduação, aí participava de projeto de extensão, dava aula pros colegas, monitoria, tudo mais, projeto social. Tinha projeto de ensinar programação nas comunidades para fazer hora complementar. Eu já tinha todas as horas complementares, mas eu tava lá praticando didática, tentando dar aula, tentando compartilhar. E aí eu fui pro mestrado para ser professora oficialmente. Pensei, agora eu vou ser professora de graduação. Aí eu fiz o mestrado, acabei que dei ênfase em inteligência artificial, aí trouxe várias pesquisas de mulheres em tecnologia, justamente para... Eu queria ter um entendimento do que estava acontecendo. Então, o Porque teu até plano então, de carreira foi para ser professor professora. de... Exatamente, de Que legal. tecnologia. Só que aí, no meio do caminho, eu tropecei em barreiras de gênero. Aquele momento que a gente para... Tá, mas por que só tem eu? E aí tu começa a olhar ao redor assim, só um homem. E aí tu vai pro mercado de trabalho, tu encontra alguns obstáculos, assim, algumas coisinhas. Tu fica, tá estranho. Será que é assim com todo mundo? Mas vai ficando aquela pulguinha, nunca toquei, passei por cima. Enfim, e aí no mestrado alguém me sugeriu, por que tu não aplica inteligência artificial a estudos, tu que gosta tanto de antropologia, por que tu não pega e não puxa inteligência artificial e conecta com análise das desigualdades de gênero, levantamento estatístico de evasão e faz análises de simulação social sobre isso? E eu, perfeito! É isso Nasce mesmo. uma militante. Tô tomando nota, né? Nasce uma militante empoderada. Então, eu consegui ali a tecnologia e a antropologia e construir uma pesquisa muito maneira e, ao mesmo tempo, explorar todos os aspectos didáticos que o mestrado me trouxe, toda a experiência, assim. E aí, eu me apaixonei por educação e tecnologia e apaixonei a ponto de participar de tudo, dar o máximo de aulas possíveis, estar sempre engajada com a comunidade, mas eu também fiz o mestrado trabalhando, porque o meu coração, ele é técnico. Eu tô ali dando aula, mas eu tô ali apanhando da vida real para levar do beat casos... ali, escovar o beat byte ali mesmo. Mas aí é um negócio que eu acho sensacional, porque quando normalmente a gente vai pro ensino superior, a gente vê professores muito descolados Da realidade do mercado. O cara às vezes viveu o mercado há 20 anos atrás e ele continua te ensinando como aquela fosse a realidade do mercado. A gente sabe, tecnologia é um negócio sensacional. Ou até mesmo, adiciono que eles nos passam muito a realidade de grandes empresas super organizadas. Com a governança do caralho, Tipo, eu nunca vi IT e Utópico, COBIT, né? já que tu citou em governança, porque eu estudei isso pra caramba na graduação. Estudei processos, metodologias ágeis pra caramba. O meu primeiro emprego foi Extreme Go Horse. Chegava, toque de caixa, pastelaria, dá-lhe pau nas entregas, e é isso, assim. E aí eu ficava com aquele vazio Agilidade é o que existencial. dá, vambora, né? Agilidade. Não tem dele não, velho, vambora. Quer fazer planning? Quer me passar estimativa? Não, é pra te começar agora e terminar ontem. Agendar Gemood, Já não. tá, sobe esse sobe negócio esse em produção negócio. logo, pelo amor de Deus. Testar, o cliente testa. Não, E aí tem esse descolamento realmente da teoria e do que a gente encontra na prática. E aí eu pensei, não, eu não posso. E isso eu percebi porque eu entrei no mercado enquanto eu estava na graduação. Eu parava, ou é a empresa que é caótica, ou isso que o professor não está falando não existe. Não faz tanto sentido. Mas ao mesmo tempo, saber o universo perfeito nos ajuda a trazer coisas para dentro de uma empresa desorganizada. Então, não descredibilizo a universidade por ter trazer essas teorias tão complexas que a gente quase não aplica. Porque tudo que eu aprendia lá, eu chegava... A gente pode fazer uma daily, para pelo menos a gente se colocar. E eu lembro do meu chefe daily, e todo mundo
vamos falar rapidinho aí o que tá fazendo no dia pra ver. E aí fui introduzindo. E se a gente planejasse? Olha, lê esse artigo aqui, ó, e aí a gente vai... eu lembro que eu cheguei, ele me passou pro meu... No mercado de trabalho já, o boss chegou com uma demanda. Desenvolve um novo módulo aí que o SPED fiscal tá sendo atualizado e a gente vai ter que subir isso aí até não sei o que é o limite do governo. Eu parei, não, de novo, um projeto gigante, bagunçado. Parei, eu lembro que eu entreguei muitas horas extras, sem remuneração. Mas eu fiz todo o diagrama de classes e relação... Uau. Que era o que eu tinha aprendido na faculdade, Sim, vamos documentar teoria esse negócio. total, Vamos organizar esse negócio. levantamento de requisitos. Eu apresentei aquilo e a gente executou o projeto em metade do tempo caótico que a gente executava antes. Então, nasce uma empresa que começa a olhar para toda aquela teoria que é abstrata para quem está no mercado há muito tempo, mas que tu vem com ela aplicada porque tu tá ali na provou o graduação conceito, e tu tá... né? E aí tu mostra que é flexível, que tu não precisa usar o Scrum à risca, que tu não precisa usar nada à risca, que tu pode adaptar para o tamanho da tua empresa e que aquilo pode agregar um valor. Nossa, aí a gente começou a usar metodologias e aí a gente começou a organizar a empresa. Então, eu não descredibilizo esse descolamento da universidade, porque ela nos mostra ali uma outra possibilidade, outros cenários. Sim. E é aquilo, conhecimento nunca é demais. É isso aí. Bom. Sensacional. Gi, cara, muita gente se inspira, né? Você, te segue em vários... Deve receber centenas de perguntas por onde eu começo. E eu vejo muita gente, às vezes, eu não tenho grana, eu não consigo fazer um curso. Dá sempre para começar, né? O que você pode falar para essa galera que às vezes tem essas dúvidas e tá nos ouvindo agora? E a gente tem muito ouvinte que a gente recebe também, cara, qual curso, por onde eu começo? Aí eu falei, cara, você nasceu numa época que tem YouTube, você, tem YouTube, entendeu? Não, e eu nasci em uma época que tinha livros. Então, e livros, exato. eu posso dizer que a minha formação de sair do zero até um nível pleno foi 100% gratuita. Aí. Porque eu fui comprar cursos recentemente, recentemente digo o quê? 4 anos atrás, logo que eu me tornei sênior, que daí eu tinha que... Você começou a vender curso para ter dinheiro para comprar curso. Não, um pouquinho antes disso. Agora eu pago. Agora eu pago todos os meus cursos. Mas sempre foi um sonho, algumas escolas super famosas que eu olhava, meu Deus, eu sempre quis ter dinheiro para pagar essa mensalidade. Mas é uma mensalidade. E eu venho da época que não era tão aquecida a tecnologia. Então a gente recebia um salário mínimo para ser júnior. Vamos lá. Então demorei muito, mas eu aprendi principalmente minha fonte de aprendizado, documentação. Eu aprendi C# lendo documentação, abrindo a Microsoft lendo. Hoje eu vou ler string, hoje eu vou ler int, hoje eu vou ler... E a documentação é 100% completa. Tudo que existe de recurso na linguagem tá lá e tá lá com excesso de informação. Tem tudo sobre aquele tipo de dado, entendeu? Então tu não vai ficar com nenhuma dúvida sobre aquilo. E eu gosto muito é por isso que eu digo, aprenda C# como primeira linguagem, porque a comunidade, assim, tem uma documentação absurda, muito conteúdo gratuito, e eu aprendi de forma 100% gratuita. E depois que tu desenrola ali as primeiras coisas, que tu se torna júnior, o mercado vai te ensinando o resto. Tu vai enfrentando situações ali... O dia a dia. O dia a dia. Tu vai receber uma demanda, construa um microserviço. E aí tu vai descobrir o que é um microserviço, vai correr atrás de literatura. Eu gosto de literatura porque eu já passo tempo demais na tela, então eu pego o livro e leio para descansar os olhos. E realmente você vai pro livro mesmo, eu vou pro livro mesmo. não é nem a Kindle, única coisa que eu acho que eu sou analógica é o livro. Comprei o Kindle e me perdi nas anotações. Sério? Por incrível que pareça. Agora, tu vai olhar os livros da minha prateleira, eles têm uma porqueira, uma sujeira, os livros, porque eu tomo café em cima, eu risco, dobro páginas, faço anotações, orelha de burro nos livros, que eu extraio, assim, e eu deixo ele super anotado. Tá ali, e aí eu boto ali por tópicos, já tenho os meus post-its, um para cada tópico, e é estudo analógico, assim. Gosto de livro. Que legal, bacana.
tem PDF de tudo que é, exato, assim, não é falar sobre pirataria, mas se tu mexe um pouco na internet, tu encontra PDF de tudo, de criador de conteúdo que cria resumos sobre os livros, tu não precisa ler o livro completo, pode comprar o livro. E tem muita gente ensinando no YouTube, né? O YouTube Muita é gente, um cara. Qualquer coisa tá no YouTube hoje em dia, né? A geração hoje é privilegiada, cara. Mastigado. Inclusive, nós estamos no YouTube. Se você ainda não segue, clica, segue, compartilha. Você que tá aí no Spotify, né, cara? Você que tá no Spotify, vai no YouTube. Recomendo ir no YouTube. Vocês não vão no YouTube porque nós somos feios. Hoje a Gi tá aqui. Então, assim, vão no YouTube ver a Gi. A Gi compensa a nossa feiura toda, então tá tudo certo. Segue, compartilha. Mas é um mar de informação. Hoje a gente vive excessos de informações, né? A gente tem resposta para tudo a todo momento e não sabemos como fazer perguntas, eu acho. Aí é o lance. Eu acho que aprender a aprender, né? Que você, literalmente, você falou, pô, você foi autodidata, você aprendeu. E a galera, eu acho que tem uma dificuldade ou não sei se é dificuldade de entender como aprender a aprender, ou se é preguiça, ou se é, não quer o suficiente, qual que Falta é? de estímulo. Falta de Vamos usar estímulo, essa sei. frase mais bonita. Tem uma coisa que, assim, eu reflito muito sobre a questão de... Eu sou apaixonado por educação, eu gosto muito dessa área. E o que eu percebo, e já há muitos anos penso sobre isso, cada um tem um processo diferente. Igual você acabou de relatar teu processo. Você pega um livro e depois é uma laranja, depois você pega o bagaço da laranja, você rabisca, você coloca, sabe? É a tua experiência ali. Aquilo faz muito parte do teu processo de aprendizado, né? Quando você lembra de uma nota, de alguma coisa que você gostou, porque você foi lá, rabiscou, marcou, escreveu um negócio embaixo e tal. Essa é a tua construção. E às vezes as pessoas, elas acham que elas têm que entrar numa forma de aprendizado, porque a escola é muito assim, né? Aquele monte de carteira, aquele quadro negro, e você tem aquele formato de levar dever de casa, ou livro e tal, e a pessoa acaba entendendo o aprendizado, primeiro, como uma coisa chata, né? E segundo, como uma coisa padrão. E cada um tem um processo. Igual, um vai preferir um Kindle, o outro vai preferir o papel. Eu mesmo não dou conta de lidar com papel. Tipo assim, eu viajo pra caramba, eu leio muito. Mas meu Kindle é muito organizado, minhas notas, eu acho tudo lá. Perfeito. Mas é do Kindle, Isso. Eu tenho o meu processo, eu levo muito tempo em cima de um tema. Às vezes eu sei lá, vou ler um capítulo de um livro e eu piro naquele capítulo e eu quero escrever coisas sobre aquilo. E eu fico pensando sobre aquilo muito tempo. Então, assim... cara, eu extraio muito de pequenos pedacinhos, sabe? Faça digestão, aí já cria um Exatamente. conteúdo em cima, aí já tenta aplicar, e aí já quero compartilhar com a comunidade. Gente, vocês já leram tal coisa, né? Áudio. Eu sou um pouco assim, mas isso até me ajuda no meu processo de fixação, assim, eu ficar falando sobre aquele assunto. E você vai compartilhando e tal. Eu, por exemplo, para mim é muito, muito tendencioso de eu chegar na metade de um conteúdo, no fim do conteúdo. Os raciocínios que o cara quer desenvolver ali, eu já cheguei em todos eles, entendeu? E aí, do meio do livro pra frente, eu tô concordando com o cara. É isso! Eu sabia! É claro, Claramente mas é isso. eu poderia ter escrito este livro. Porque eu já, né? Porque no início ali eu já peguei onde é que o cara quer chegar e eu fico viajando sobre aquilo. Então, cada um tem o seu processo. E tem gente que vai ser completamente diferente, entendeu? Uma vez eu criei um conteúdo sobre processos de aprendizado. Não quer dizer que cada um tenha só um ou que existam só esses 4, mas existem 4 processos de aprendizado, né? É o auditivo, tem gente que tem muita facilidade em aprender ouvindo. Eu não consigo parar pra ler um livro. Eu não consigo ler um livro de jeito nenhum. Eu não consigo. Eu ouvi, mas assim, ouvi um podcast, ouvi um audiolivro. E não a dá Amazon pra não gente- tá pagando não, mas tem o Audible agora. Ela saiu no Brasil, tá? Então, É assim, eu vou ler, eu começo a ler, eu termino a primeira parte. Assim, Audible, Dissociou ele lê o livro já. pra eu já não você. lembro mais o que era o começo. Aí A assinatura fudeu. tá dando 3 meses grátis aí no Prime Day. Ó. Então, um audiobook... é Amazon. Jeff, Bezos. Muito bom. Patrocina nós. Ai, muito bom. Mas é isso, tem gente que eu gosto de ouvir, mas mais para me familiarizar com termos. Sim. Eu fico ouvindo gente falando coisas técnicas, fico ouvindo um podcast de tecnologia, mas mais por estar ali. Daqui a pouco,
alguma ideia legal, mas não é o Pra meu, pegar o meu insight, método. uhum. Não consigo fixar como eu fixo com um livro. Do nada, daqui a pouco eu já tô pensando em coisas aleatórias enquanto eu estou ouvindo algo. Aí tem o método de leitura, tem... faltam 2 e eu já me perdi, hein, gente? O de escrever, que é o que tu coleta as informações e reproduz elas. E aí faltam 1. Visual. Você falar, talvez? Falar, talvez. Falar, porque falar tá associado Mas é que falar e pessoal... escrever... Mas a pessoa que ela aprende por ouvir, a fixação do falar também, ela ajuda muito. Inclusive, técnicas que eu uso até com vendedores. Mas a gente vai deixar o post a gente na caça descrição. material. Daí vocês validam certinho. Perdi os métodos de Uma aprendizagem. Mas tá lá. técnica que eu utilizo até com vendedores, com gente em treinamento, cara, fale. Fala. Verbaliza aquilo que você está tentando construir. Porque enquanto tá só na sua cabeça ali e tal, é uma coisa. Quando você coloca para fora... Tu organiza as Exatamente. ideias para construir. E você começa a se comprometer com aquilo que você está dizendo também, entendeu? Então, legal. O que eu vou fazer essa semana? Diz. Não, essa semana eu vou fazer isso e isso e isso. É completamente diferente do que aquilo que você guarda só para você. Sim. Então, assim, sobre aprendizado, isso também interfere bastante. Lembrei. E aprender para ensinar, né? Ela lembrou? Isso, o de ensinar e o de experiência prática. Também um método de aprendizado. É tu pegar tudo que tu tá absorvendo e colocar ele em prática para ver o resultado real. É outra forma de aprendizado. Mas aí esse autor, ele começa falando, nesse artigo que eu li, pelo menos para criar esse Reels, ele falava que tu tinha Hoje em dia é desconstruída essa ideia e que a gente deve explorar todos os métodos para a gente aprender de formas diferentes, com estímulos diferentes. Eu também acho que mais ou menos... e aí eu sempre digo pra galera... Com essa visão. Tem que Tá- todos fazem parte, eu Tá acho. estudando algoritmos? Lê um livro ali sobre algoritmos, um artiguinho, já programa, já ouve um Faz uns podcast de alguém. exercícios e faz- tal. Vocês viram sobre alecrim? Alecrim. Não. A Dourado? planta? Não. Que nasceu no campo? Se semeado. Cientistas Que nasceu. desocupados chegaram à conclusão que se você cheirar alecrim antes de uma reunião ou de uma prova e tal, você consegue aumentar a tua capacidade de lembrar as coisas em até 70%. Puta que pariu. Você vai ficar o tempo todo alecrim. Alecrim dourado mesmo. Olha só, as vendas de alecrim subindo loucura, agora, todo velho. mundo É uma comprando O Anderson alecrim. comprou a ação de alguma empresa Cara, que vende você tá, alecrim. que é isso, cara? Você tá produzindo alecrim? Não, mas é verdade. Se você cheira alecrim, você fica lembrando dele o tempo todo. É bom pra memória. É tipo comer piqui, Ó, né? além de atuar na memória e cognição, aí eu descobri, porra. Você nunca mais esquece. sério, cara. Descredibilizaram o estudo. é Não, faz verdade. sentido, faz sentido. Inclusive, como é aqui que é no o link nome você dessa... consegue comprar o meu extrato de alecrim. Da Organizações Tabajara. Como que é o nome disso? E aí a gente vai entrar falando em cheiros, a gente vai entrar em Porque é o ambientação seguinte, para estudos, né? a percepção de memória, no geral, a pessoa tem 5... Aromaterapia. Aromaterapia. A pessoa tem ali tem o tato, tem o olfato, a visão, né? Os sentidos, 5 sentidos básicos ali. Então, algumas pessoas tendem a ter memórias mais fortes focadas em um sentido que é mais intenso para ela. Então, algumas pessoas são mais do tato, outras são mais do olfato. Eu aprendi a venda com o Diogo no tato. Ele baixa na minha cara, aprende a vender, aprende a vender, aprende a vender. Funciona, Essa foi cruel. funciona. Aprendeu, né? Denunciar, aprendeu. Aprendeu, né? Eu sou completamente visual. Então, assim, até para resolver questões matemáticas, na minha cabeça, são vários objetos que se juntam e eu somo as coisas. É tudo assim. Com o Anderson foi diferente. O Diogo parecia com a placa. Aprende a vender, aprende a vender. Desse jeito. E eu sei que muda de pessoa para pessoa. Muda. E aí entra naquilo da gente achar que a educação é chata, porque a gente é exposto a só um formato de ensino. Eles têm uns alunos que vão muito bem, outros que vão muito só mal. vai bem quem aprende naquele formato. Quem é bom naquela regra, naquele Quem é bom estilo. naquele- Colocar naquela todo mundo na caixinha. mesma caixinha. E é na mesma régua. É difícil. E assim, a educação tradicional, ela é meio burra, né? Vai, ela é cansativa. Tipo assim, cansativo. Ela é Tipo, Cansativo. provas com perguntas idiotas só de pegadinha, né? A pessoa vai lá e entendendo. pergunta uma data inútil ou uma cara, quantidade não vai. inútil de alguma coisa Eu só para sou muito pegar contra a na educação prova. tradicional. Não, Eu sou
tão indignada que eu sempre causei transtornos com o meu método de avaliação. Eu não dou prova. Eu não vou te botar sentado sem consulta com a internet para resolver um algoritmo. Porque não é assim no mercado de trabalho. Não é assim a vida real. A vida real não é eu ficar botando não sei se chama. Pegadinha, Pegadinhas é a mesma coisa. pra te ficar achando pegadinhas, pra daí tu me responder com uma alternativa de marcar. Isso não é a vida real. Não é a vida Isso real. não prova que tu adquiriu conhecimento na minha disciplina. E aí, isso meio que me tirou do universo da educação tradicional e me jogou pra criação de conteúdos, porque eu preciso ser mais livre, eu não vou conseguir Quero ficar liberdade, pô. É. causando ansiedade, pressionando os alunos, corra atrás de nota, a gente vai ter uma prova que vai te... Prova surpresa, que se tu não não sei o tiver quê. bem hoje, tu vai ter que dar o teu melhor, porque não me interessa, tu vai ter que focar nessa prova. Eu lembro de ter pleno domínio de disciplinas, mas tá num dia ruim e eventualmente ter essa prova e não conseguir nem ler a questão de tão nervosa que eu tava com outras situações. Até assim... Cara, eu vou É muito injusto. Eu vou dizer, é a maldade por trás. Que igual, se a gente pegar esse conteúdo que a gente tá batendo papo aqui, aí eu vou lá e faço uma prova de, sei lá, qual foi a primeira linguagem que a Gia aprendeu e com que idade? Ah, exatamente isso. Vazio. Vai agregar o quê? Vazio. Nada. Vazio. Tu não precisa nem Nada. pensar, tu só precisa decorar. Você Exato. cria a pergunta. É isso, eu sou exato. contra a Tu metodologia. estuda 12 anos pra passar numa prova de uma faculdade. O sistema é muito burro, velho. É Eu sou isso, contra o você sistema. estuda tipo, tua vida inteira Eu sou pra muito você contra o conseguir passar sistema. numa prova. É isso. O foco Eu não causo tá na problema, lição, não tá no na escola aprendizado. dos meus filhos, porque o povo lá chama, principalmente o meu filho do meio, ô João, você sabe que você me dá trabalho. Então, assim, o povo me chama, o diretor me chama, não sei o que, me chama, ele não gosta, não gosta de escrever. Aí chama lá, a letra do seu filho é feia, hoje ele tem dislexia, tem um porquê. Mas demorei pra provar e eles queriam que fizesse caligrafia. Fizeram, coitado, fazendo caligrafia 3 anos. Até me chamaram lá nessa escola, aí eu falei, dessa vez, essa escola, falei com o Rafael, presidente da OAB, eu levo imprensa lá, mas eu vou dar um problema pra essa escola. Eu já tinha o diagnóstico. Cheguei, sentei na frente do coordenador e falei assim, sabe a última vez que eu peguei uma caneta? Assim, todo dia. Eu falei, não, eu não sei escrever. Eu falei, beleza. E aí? Eu não escrevo, eu não uso caneta. No meu dia a dia, eu tenho aqui meu computador. Tem isso aqui. Meu filho vai ter que escrever. Vou escrever meu nome, é uma merda, eu não consigo escrever meu nome. Eu falei, chega, tá aqui. O cartório não reconhece firma da minha assinatura se eu não for lá presente, porque minha letra é feia pra caralho. Então meu filho vai continuar com a letra feia, esquece. Se tiver algum problema, tá aqui o exame. E se tiver algum problema, tá aqui meu advogado. Que apresenta o OAB e tá aí. Se for bombar ele por causa disso, amanhã eu venho pra cá. No outro dia, arrumaram o computador pro meu filho fazer o negócio, mudaram a escola. Mas eu tive um problema do caramba, porque eles falaram que ia bombar ele por causa que a letra dele era que tu feia. teve espaço pra levantar isso. Eu sou uma pessoa que aprende as aulas, eu só preciso estar nela pra aprender. E ou eu presto atenção numa aula do professor, ou eu faço anotações. E eu nunca tive caderno. E existem professores que avaliam pelo caderno. Nossa. Gente, que coisa mais grosseira avaliar um aluno pelo caderno. Então, eu tenho várias disciplinas da universidade que eu tô com nota 6, que é uma nota baixíssima, perto de todas as outras que eu venho num 10, 10, 10, 6. É porque eu não tinha nota do caderno. E aí tu Comigo pensa... acontecia, mas eu tava no bar. Eu ia falar a mesma coisa da agronomia, eu tava lá na tia. eu sou nerdola. Eu tava na sinuca. Aí, como é que tu vai me dizer que eu não sou uma profissional boa se o meu jeito de aprender não é escrevendo, não é tendo uma caligrafia, não é... Sabe? É muito injusto. É muito foda, injusto. cara. Mas é que é muito mais fácil pro professor avaliar nesses métodos tradicionais. Ele cria a Ele caixinha cria aquela dele, caixa de... todo mundo segue igual. É o certo e o errado, eu não preciso pensar pra verdadeiro ou corrigir, falso, eu já não era. preciso ter complexidade pra um exercício. Mas a gente esbarra numa utopia que você vê bem nesse caso do Diogo. Por exemplo, o Diogo perguntou, quando que eu uso a caneta? O cara falou, todo dia. Por quê? A realidade do professor é aquela. Todo dia. A educação, ela está meio isolada do mundo real. Não, mas aí Eles tu têm leva um os mundo caras da também educação. que pensa que um professor de uma escola pública, ele tem que dar aula de manhã, de tarde, de noite, às vezes pra 200, 300, 400. Vida de professor não é vida fácil, de não. Minha avó era professor. professora. Inclusive, cara. eu vou dizer uma coisa Escola assim, o pública. que os professores fizeram na pandemia agora foi um negócio extraordinário. Extraordinário. Pois é, sacrificaram ali. Milagre, né? Recuperaram o milagre. Ó, a minha isso. filha tinha aulas online, Tá assim, eu vi assim, cara, com eficiência, eles conseguiram mudar completamente a dinâmica da coisa.
aprenderam a atuar num formato completamente diferente do dia para Fora noite. da realidade deles, E funcionou. Funcionou. E aí a gente consegue ver que dá pra mudar. Dá, cara. O negócio é o sistema. Incentivo, eu acho que é o todo, né? É. A engrenagem, a gente tem que ter incentivo que venha de cima. a gente Isso essa mudança tem que ser uma mudança top-down, porque você não consegue mexer na ponta se você não mexer em Não, como não. as informações chegam Não, na ponta. é. E o professor, cara, ele é só o cara que, infelizmente, ele tem que seguir o padrão. Ele tem um X de cronograma e X horas que ele tem que cumprir lá E de se ele, conteúdo. e se ele É não, conteudista, e se não é ele- culpa e se ele dele. não fizer, ele tá É fora. o sistema conteudista. Acho que nós precisamos de O sistema realmente... para entrar na universidade é uma prova, velho. É conteudista. Não, é que você estuda sua vida inteira pra passar no cara, vestibular. é conteudista. Mas vamos lá, tem outras escolas já hoje, até principalmente no ramo privado, você encontra o pessoal trabalhando com construtivismo. Bem menos. Aí, mesmo com e outras é muito iniciativas. pouco. Tô falando eu que eu sei, estou mas buscando. É muito difícil. É difícil. E com um custo muito alto, E que ia você falar, deixa ó, isso... o Maple Beer é muito, não é barato. Não, é Não, muito não é. caro. Não É muito caro. É, tipo assim, tem que ser CEO, entendeu? Não precisa também, não. Vocês pagam tranquilo. Eu sei quanto vocês ganham. Não, mas assim, cara, Fica bem e claro. aí você leva isso pra uma classe que vai ter uma educação melhor, que vai ter uma qualidade de vida Então, melhor, que vai poder gerar isso que eu mais, tô querendo e aí dizer. você gera Tem que mais dar mais desigualdade. desigualdade. Então tem que mudar para todo mundo. Tem que ser uma questão. A mudança é a Mas educação. hoje a gente não tem nem escola, né? Exato. gente? Nós estamos falando de Onde- ter professores. A gente não tem nem infraestrutura para a escola. Mas essas discussões todas, a gente situa elas na graduação, né? Como pra gente, agora que é um espaço que muitas vezes vou é trazer privado. um outro elemento agora que é sensacional, que é a inteligência artificial, né? Porque assim, você não está mais limitado ao que um professor vai te ensinar. Você pode simplesmente buscar, tanto no YouTube quanto no Google e na IA agora, estudar e aprender o que E você aí, quiser. né? agora, o mercado de trabalho já tá buscando um cara de IA. Agora, quanto tempo vai demorar para isso chegar lá na base de ensino? Para o cara aprender a usar, o cara aprender como fazer as melhores perguntas. Em tecnologia a gente aprende rede neural, mas assim, cara, é um outro braço do negócio. Tá tendo aí vai ter um gap cultural, né? As pessoas que sabem usar IA e amplificam seus conhecimentos e as que vão se distanciando cada vez mais da Tipo assim, tecnologia. IA tem que ser uma matéria, e não como construir uma IA, mas como E usar. utilizá-la. Eu não acho. Porque assim... Eu acho que travar Como é que você vai luta aprender? contra Porque assim, você tem que IA aprender a usar IA sozinho. Sim. E aí a gente entra no mesmo problema que a gente tem com a nossa equipe hoje. O que a gente tá fazendo? Investindo uma grana para ensinar a galera a fazer. Sim. E aí tu vai jogar um puta ferramenta na mão das pessoas. Mas não é isso. Se vira aí, aprende aí sozinho. Não é isso que eu acho. Minha percepção do que está acontecendo com a É IA o jeito agora. que você aprende. É Exato. diferente. Você Chegando chega... na sua régua. Não, peraí. Você chega agora num chat GPT, você já tem uma interação com ele a nível de diálogo. Você consegue conversar com o chat GPT e ele te responder de forma eficiente. O que eu estou dizendo é, a IA tende a ficar cada vez mais... falar uma linguagem cada vez mais próxima do ser humano, entendeu? Eu acho que nós vamos conseguir mais acessibilidade à informação. Mas aí você tá falando de um tipo de IA, que é a IA generativa, Sim, vamos com ver. prompt via texto. Sim. Isso é um pedacinho quando a gente tá falando no mundo de IA, primeiro quando a gente vai para o mercado, para a corporação. Então, assim, e mesmo assim, porque você é um cara bom de escrita. Sim. Eu ia dizer, eu acho que a forma com que a gente vê o mundo interfere na forma com que a gente se comunica. Às vezes as pessoas não sabem fazer uma pergunta para mim, Júlia, sobre suas dúvidas iniciais de programação. Se tu larga o chat GPT, ela só vai dizer quero aprender a programar. Não vai adiantar nada. E aí vai vir aquele... Você entendeu? A gente precisa ensinar as pessoas a perguntarem para que elas consigam ter repertório para fazer mais e mais e mais perguntas e também ensinar sobre senso crítico. Hoje a gente acredita num post viral.
porque a página viralizou, então é Tá verdade. tá na Wikipedia, É verdade, tá na internet. Antigamente, tá na internet, Tá é na verdade. Wikipedia, tá no Facebook, é verdade. Minha mãe viu uma notícia de 6 caminhões do exército passando aqui na porta do quartel e eles estão indo pra Brasília. Exato. Viu? É uma pessoa de confiança? É verdade. É verdade, é. E aí, como que a gente ensina as pessoas a validarem tudo, questionarem, serem pessoas que sejam um ponto de interrogação e não só absorvam. Você vê, o Twitter teve que fazer o validação de post, que os caras vão lá e podem comentar se o que o cara tá dizendo é verdade ou não. Porque as pessoas acreditam em tudo que todo mundo fala. E eu vou te falar, tô falando com experiência, tô falando do meu pai. Se o Twitter falar que o negócio ali pode ser fake news, assim, é esquerdista, entendeu? É direitinho. Não adianta. Eles não vão. Nem E na ainda validação ele vai acreditar, que ele vai achar que quem tá validando tem um viés por tem um trás. viés. É complicadíssimo, É entendeu? que a gente vive um momento político onde a gente cansou algumas palavras e a palavra fake news foi cansada. Exato. Então, as pessoas, elas vivem ou entre dois gaps, né? Ou de desacreditar em tudo, ou de acreditar em tudo. É uma coisa, assim, que a gente já não consegue... Não dá pra diferenciar mais. Uhum. Porque às vezes burrice vira fake news, mas às vezes é só burrice. Exato. Só Fazer o quê, né? ingênuo. Ele vai saber. Não, é só o cara dando uma opinião dele, sendo uma Exato, opinião mas burra, isso. e aí a galera cria igual. Não, e é assim, não, esse cara tá preparando. Não, ele só é burro. Não, vai dar uma Nem camiseta. foi com maldade. Não é fake news. Não, eu o sou cara não tá burro. fazendo isso. Eu sou só burro. Sorry. Mas é isso, cara. Eu sou apenas burro. Uma vez me perguntaram... Sacanagem, Gomes. Anderson, qual você acha que foi o maior impacto da internet 2.0 na sociedade? Eu falei, a popularização da ignorância. Porque qualquer idiota pode dar uma opinião e essa opinião simplesmente... Assim, antigamente você tinha lá, sei lá, o Jornal Nacional... Tinha a gente precisa de uma opinião sobre alguma coisa relacionada a números. Então, o matemático Oswaldo de Souza vai dar uma opinião, porque ele sabe o que ele está falando. Entendeu? Então, aí hoje, qualquer pessoa chega, dá uma opinião. Na minha opinião, sua opinião tá errada. Eu vivo de dar opinião na internet, eu sou influencer. Vamos falar de influência. Mas vem cá, uma coisa é opinião. Pegar essa opinião e transformar ela com tá divulgando uma informação e o cara tá fazendo uma fake news porque ele quer movimentar alguma coisa. Não, às vezes ele só tá dando uma opinião. Não, mas e ele tem o direito de dar opinião e ela ser errada. Sim. Ser burra. Ok, mas olha só, a Gi, ela é influencer, ela emite opinião, tem que emitir, tá? Mas ela não tá falando sobre finanças, ela tá falando sobre a área dela. E o que acontece no meio da internet é que nós temos alguns influencers generalistas, entendeu? Que o cara, o cara entende de tinta e tá falando sobre business, entendeu? Felipe Neto. Felipe Neto, abraço pra ti, cara. Assim, Mas vamos lá, Gi. vamos também, Vamos né? voltar aqui pra... Vamos falar em Pablo Marçal? Não, Pablo Marçal é candidato. não. A gente começa como? falar. Como? Vamos lá. Gi, como é que... Primeiro, duas coisas, né, que me chamou a atenção na que você falou. Quando você começou, né, você viu um movimento ali extremamente masculino, etc. Então, primeiro, teve alguma influência feminina que te inspirou? Que hoje você inspira muita gente. Teve alguma figura feminina que te inspirou durante a sua jornada, assim? Que você Nossa, todas as figuras femininas em algum momento, de alguma forma, me impactaram. E isso é desde criança. Eu sempre olhava para as mulheres que trabalhavam. Um dia eu vou trabalhar, vou vestir um terninho que nem... Eu lembro de advogada, médicas. Todas as mulheres independentes chamavam muito a minha atenção. E, eventualmente, entrando na tecnologia... A gente pesquisa, né? Mulheres da tecnologia. Eu lembro de ir no Google, mulheres da tecnologia, e aí olhar assim, a primeira programadora, e aí começar a pesquisar isso sobre apagamento histórico, invenções de mulheres, participação das mulheres na tecnologia e ficar... Foram todas mulheres. Né? Várias mulheres. E aí isso reforça ali, poxa, isso aqui também é o meu lugar. Em algum momento as coisas... desandaram, mas também é o meu lugar. Então, todas as mulheres me inspiram. Então, quando eu olho para uma mulher palestrando num palco, eu fico, uau, mulheres. Então, eu mentiria se eu dissesse uma grande mulher. Mas todas várias. as mulheres.
principalmente minhas professoras, em qualquer momento, assim. E como é que é pra você hoje, pô, como influenciadora, em saber que você tá inspirando várias saber outras que mulheres? você é uma dessas grandes mulheres que agora. inspira muita eu gente, fico assim. tão boba. Você Eu gostaria de produzir muito mais, eu me cobro muito Como mais. assim, cara? Produzir É mais? porque eu tô muito focada na minha carreira técnica nesse momento. Então, eu tô bem focada em estudar coisas para entregar valor para os meus clientes. E eu acabo não construindo tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de Mas- gravar cursos gratuitos, entendi. dar mentorias para a comunidade. Mas eu acho que também eu preciso focar na minha carreira para eu descansar e fazer todas essas outras coisas com calma e com qualidade no Eu futuro. vi agora Seu que você tempo, né? começou, você mudou de cliente que você atendia Mudei, agora. Então... eu sou consultora, então eu mudo de cliente a cada um ano e meio, então não são contratos muito longos e cada vez é um domínio de problema totalmente diferente. E como eu tô indo para a área de arquitetura, isso é muito importante para minha carreira. Eu olhar diferentes formas de organização arquitetural que as empresas têm aplicado para resolver problemas que são de mercado. E eu tô nesse momento de curtir, estudar, mergulhar, aplicar, trazer teoria, tentar resolver problema, fazer cagada, gastar dinheiro na AWS, fazer essas coisas. Deixar o cartão de crédito lá. Tem bastante. Nossa, não desliguei a máquina. São coisas do processo de Fazem aprendizado. parte. E eu acho que esse aprendizado, quando eu tiver vivenciado todo ele, tá ali com várias cases de soluções de problemas, o meu curso gratuito lá na frente vai valer, vai entregar valer muito Ele mais é valor. fonte a gente chama de capim lá na empresa, né? Assim, é fonte de inspiração e referência para as coisas. Né? Eu acho que o mercado de trabalho me traz muita referência para criação de conteúdo. Sem sombra de dúvida. Então, por isso que eu meio que continuo mantendo meu foco na carreira. Talvez, quem sabe, começar a reduzir para uma jornada de 30 horas, que hoje eu faço 44. Como é que você consegue, Gia? Outra pergunta, cara. Eu acompanho seu dia a dia ali no Instagram, a gente troca ideia e tal. Mas, cara, você é muito agitada, né? Porque, pô, você realmente... Na mesma praça, no mesmo banco. Mas, cara, e assim, eu vi você ensinando a montar sua mochila você coloca lá o seu computador, a tela, não sei o que, tudo tá lá dentro. Eu falei, caralho. Fera demais, tudo ela transforma em conteúdo maneiro, né? Exato, e é muita didática obrigada. muito foda. Aí eu falo assim, cara, como é que a gente tem tempo? Porque é muita coisa, cara. Ai, eu gostaria de compartilhar muito mais Mas coisas. o tempo é limitado, a gente só tem 24 horas A gente num só dia. tem 24 horas. Mas eu me acho bagunçada, sem rotina. Mas toda vez que eu falo sobre a rotina, as pessoas dizem, psicopata da rotina. Não, você é psicopata da rotina, na minha opinião, né? Eu acordo pontualmente às 5 horas. eu também te acho faço psicopata da tudo rotina. certinho. Para 6 horas começar a estudar. Para até às 8 Se você tá com acha tudo bagunçado, encaminhado. você realmente é um psicopata. E eu acho... Nossa, às vezes eu paro no fim do dia. Ai, fui tão improdutiva hoje. Caralho, velho, ela é muito... Mas é que eu organizo tudo No fim do por... dia, ela tem uma dele com ela mesma pra saber E aí, qual foi o... Deixa eu ver. Eu tenho um iPad que eu comprei só pra fazer os meus checklists de coisa, porque eu preciso de organização, assim. Ok. Mas é só isso E que você acha eu... bagunçado, realmente. Mas é porque justamente às vezes eu acho que meu dia tem mais de 24 horas. Ok. E eu combino... Eu estabeleço minutos para as coisas. É tipo, eu tenho 10 minutos para escrever o roteiro para esse vídeo. E aí eu deixo ali e eu acredito que eu vou conseguir fazer isso. Então, às vezes, eu causo transtorno na minha própria agenda. Mas eu quebro o dia em horas. E aí eu encaixo essas horas certinhas e levo isso como uma rotina. Então, tem a hora de ir na academia... Você treina, que eu você não quer vou falar. marcar reunião com o cliente, não vou fazer hora extra. Escuta bem, Gomes, tá não vendo? vou comer, não vou fazer qualquer outra coisa. Administração Eu de vou treinar. E aí eu deixei aquilo ali assim, e agora eu tento me respeitar. Porque eu não tava me respeitando. Eu tava adiando eu tava despriorizando tudo que era relacionado a cuidados com a mente, com o corpo. E aí andei perdendo o controle. Cara... Tava Que coisa, né? Que coisa, né? Eu tenho umas reclamações do teu conteúdo, tá? Depois eu vou colocar aqui. E aí eu tava priorizando criação de conteúdo, trabalho, reunião com o cliente e me despriorizando. E aí agora eu tô chata, assim. O que é minha agenda comigo, que eu tenho até a cor no calendário. Sensacional. As agendas vermelhas... Eu também tenho cor Vermelho. no meu calendário. Agendas vermelhas não podem ser desmarcadas. Então A tá minha é ali. literalmente igual. A minha vermelha jamais é sagrada aquilo ali. E seja momento com a família, seja momento com os gatos, que os meus gatinhos, poxa, eles estavam
comigo só quando eu estava trabalhando, sabe? Eu não tinha um tempinho pra curtir os meus bichinhos e eles... O tempo passa. Eu vou Minha te família contar a minha passa. queixa. Você coloca uns conteúdos igual... Olha lá. Gente, vem comigo pra aula de bateria. Pô, vamos com a Gi pra aula de bateria. Ela vai no caminho pra... Aí depois não mostra a aula. Eu falei, eu quero a aula. Ela chamou pra ir com você, ela não falou que Eu ia disse mostrar a aula. que ia mostrar. Ah, meu Mas amigo. ela posta bastante aula de bateria. Toda vez que ela posta assim, cara, eu acho que vou começar. Ai, Tá é muito vendo? bom, Dá né? uma... Mas O eu meu vou irmão dizer era porque eu não sou baterista. blogueira de natureza, Não, assim. mas Eu me você esforço tem a muito pegada pra legal, compartilhar o meu dia. Mas eu esqueço. Não, Tipo, agora nem gravamos nada. E daqui a pouco a gente porque grava, eu vou me né? divertindo com as coisas e acabo não registrando. Eu queria ser mais aquela pessoa que só, pá, puxa o Lembra? celular e... Natural, assim, de... Não, eu acho até conveniente, sinceramente. Eu sou mais meio old school. esquisito, né? Aí eu pedi, professor, para a aula aqui pra eu fazer um story. Acho inconveniente. Entendi. Eu Eu sou... tava nos parques da Universal lá em Orlando e tinha um cara sozinho, com 2 braços pendurados aqui assim, e tinha 2 celulares pendurados, entendeu? Que loucura. E o cara fazendo live, conversando com as pessoas, andando pelo parque, conversando com as pessoas. O dia isso inteiro. Tem um... Sozinho. Não, mas é normal. Tem um... Não, tipo não é de- normal. Puta. Talvez comum. Normal não, entendeu? É um, Depende. um É um- ponto de... É um tipo de ponto de vista de... Não, é um tipo de live que a galera tem feito. Agora esqueci o nome. TOV, não. Tá, Não, mas é- o cara tá ali compartilhando o momento de ver. Cara, aí eu falei, eu tenho que ver quantas pessoas estão online com esse cara. Tinha mais de 10 mil com o Tá cara. vendo? O cara era famoso ainda. Não era o Cid do Não Salvo, não? Não, o cara era americano. O Mas cara é era curioso, né? E eu sou aquela blogueira cansada, assim. Eu não lembro de gravar as coisas. Ontem tentei fazer story, desisti, assim, no meio do rolê. E eu não vou postar, não é cansativo. É Vou curtir o cansativo. negócio, que é muito melhor. E outra, você tem que ficar auditorando o que você mesmo disse e tal. Eu sou um cara que não dá pra Não, você ia- só gravar e Não, publicar, você já entendeu? ia ser cancelado já. Entendeu? E, Gi, conta pra gente outra coisa. Como é que é a vida... Pô, eu lembro que a gente conversou lá atrás, falou assim, eu adoro viajar, não viajar, e de repente eu quero viajar. Passa um pouquinho, né? A primeira vez que a gente gravou, não sei se conversamos, passa um pouquinho, você tá viajando pra caralho, seguindo exatamente o que você falou, né? E fazendo tudo que é lugar, Campus Party aqui, colar e continuando com essa rotina. Ontem, a gente palestrou até 8 da noite, depois, sei lá, horas de fila lá de gente tirar foto. Como é que tá sendo pra você digerir tudo isso aí, cara? Eu gosto, eu tenho muita energia, então não me cansa. As pessoas perguntam, como é que tu viaja tanto? É porque eu gosto, eu só vou, só flui, eu não tô me obrigando a nada. Se talvez fosse uma obrigação, eu me sentiria cansada, exausta mentalmente, enfim. Mas é algo bem natural, então por isso Faz que só parte. flui, assim. Mas realmente, às vezes eu troco ideia com umas amigas, elas dizem, Gi, tu tava aqui, eu tava nesse evento contigo, tu já tá em outro, e eu fiquei muito cansada daquele, eu nem me recuperei, tu já tá... É que eu não preciso me recuperar. Eu saio, é isso Se é aí, aquilo ali é o que você vambora. curte. É o que eu curto, então é por isso que massa. sai. E eu gosto mais do offline do que o online. Então, tu me chamar pra um evento, eu vou todos os dias do evento, vou me divertir todos os dias, dificilmente vou gravar um conteúdo, mas eu vou curtir muito aquele evento, porque eu gosto do offline, eu gosto de pessoas, gosto do rolezinho. E a pandemia, ela me relembrou o quanto é bom ter pessoas ao redor, perto, conhecer pessoas. Só essa semana aqui em São Paulo, encontrei uma galera que eu nunca tinha visto pessoalmente. Fiz amizade com um monte de gente. Então, já saindo cheia de energias novas para casa e já louca para levar o que eu aprendi para outros eventos. Então, é algo muito natural para mim. Eu não me sinto cansada. Eu não preciso aguentar esta vida, porque é a vida que eu sempre quis, entendeu? É isso aí Uau. que eu queria. É o que eu imaginava, que eu falei, cara, ela eu falou amo, isso pra eu mim lá amo. atrás. E se desse, assim, talvez se eu trabalhasse um pouquinho, o que dá uma cansadinha é eu ter que conciliar a As 40 horas produtividade semanais, com... Porque, de certa forma, deslocamento, Sim. o dormir dá uma atrapalhada, então tu fica um pouquinho menos produtivo por causa disso. Mas aí eu compenso, seja com setup ergonômico, seja com tentar manter a disciplina, pegar sempre lugares que tem academia, priorizar a alimentação corretinha. E aí isso dá uma amenizada nos danos de viagem, assim. Como é que você faz com os gatos?
Os meus gatinhos são Gato, autossuficientes. Você deixa deixa lá, comida, eles- caixinha de areia, tá tudo Só- certo. Eu tenho Pior milhares de cenário se caixas chega de lá um areia. gato comer o outro, né? Não, os tá de gatos, boa. eles são dono da casa, você não tá entendendo, não é cachorro. É ela que mora É tipo, lá. eu chego, eles olham. Ah, qual é? Voltou já. Pô, É, eu sei, não, é muito bom, de assim, boa. eu nunca deixei ele sozinho, mas eu tenho um gato lá em Alagoas, né? Eu fiquei um ano sem ver o gato, pensei, vou ver o gato Não, vai, um ano vai também me não, né? ver e vai ficar, né? Nem Eu na cheguei, braba. Oi, gato. Assim. claro, ele tá cagando pra você, literalmente. Não, o meu gato, quando eu viajo e volto, ele quer dormir na minha cabeça. Rola esse... Tá vendo? Não, Não, mas não é eu- assim. Não é que nem um cachorro que você vai chegar lá, o cachorro vai estar pulando. Não, e vai. o gato não vai Depois pra ele chegou e ficou no meu pé um pouquinho. É né? isso. Aí É a demonstrou demonstração amor. de carinho dele, É ótimo, entendeu? é mais do que É suficiente. a forma de amor do gato. Tem Mas- várias formas do amor. Mas As uma linguagens de coisa amor do gato é esse. importante é que meu apartamento tem sol, tem ar, Ele tem tá ali, espaço, de tem E tá em Floripa, brinquedos. tá? O gato dela mora em O Floripa, gato tá em caralho. Floripa. Ele tá bem, ele tem os passarinhos pra ver os macaquinhos, pra ele se Já é. entreter. Então eles passam o dia inteiro. Eu fico olhando nas câmeras, eu só vejo os risquinhos. Um risquinho branco pra cima e pra baixo, assim, passando. Porque eles brincam o dia inteiro dentro do apartamento. Então, essa qualidade de vida pra eles também permite. Porque imagina, deixar o bichinho num apartamento de 20 metros quadrados e Não sair dá, e deixar, o bicho entra em depressão. Não dá, né, Mas cara? eles Tem são que muito deixar. felizinhos, gordinhos e alegrinhos, assim. Eles são meus xodozinhos. Eles estão bem, estão bem. Galera, Top demais. assim, o papo tá ótimo. Podia virar um podcast de Flow, horas virar um aqui, um flow, flow. pode. Mas, infelizmente, estamos chegando naquela hora. Inevitáveis considerações finais, dona Gi Bordignon. E aqui o microfone está na sua mão para deixar link, jabá, recomendação, mensagem motivacional, cobrar quem está devendo, tá abraço para a devendo. família. Você fica à vontade, entendeu? Tá com Eu seu acho que eu microfone. tenho que cobrar a mim mesma que na última versão do podcast, a última edição do podcast, eu tinha dito que eu queria fazer um podcast e eu não fiz até hoje. Mas assim, ó, quero dizer que já tô com vinheta encaminhada, tá bom? Já tô com roteiros escritos. Agora só falta eu sentar e gravar o meu cursinho de C# e também começar a produzir um podcast. Mas enquanto isso, vai me acompanhando nas redes sociais. Eu sou Space Code em todos os lugares. Às vezes Space Code com 2 S no início, porque roubaram meu nick. Mas eu crio conteúdo sobre programação, tecnologia e tudo que me interessa na área. Devolvam o nick da Gi. Senão nós Por vamos favor. ter Seus um problema. E outra coisa, vai chamar Spacecast. Eu acho que tá registrado. Eu tô em processo de registro de marca. Eu acho que Ah, não vai desculpa. passar. Agora sim. Ninguém registra o nome dela. Eu já acho que Spacecast não vai ralar. Já tá tendo Já Space tô Code. lutando, já tô tendo problemas. Entendi. Vamos ter que trabalhar aí o branding. Vamos ver o branding depois, né? Gi, Pode ser que o Neil deGrasse Tyson queira esse domínio para falar sobre o espaço, o que é uma besteira. É uma besteira pra essa programação. Vamos falar sobre programação. É muito pô. melhor. Gi, muitíssimo obrigado Eu que pelo seu agradeço. tempo. Agenda disputadíssimo estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que Valeu. Valeu. vai inspirar muita gente. Continue com seus conteúdos. A gente adora te seguir, é fã mesmo ali. Eu também. E com certeza vamos encontrar em algum outro rolê em breve, né? Por favor, aí. adorei. Vamos sempre nos encontrar. Muitos eventos de tecnologia no radar. hein? Com certeza. Não só tecnologia. Não só tecnologia. É isso aí, valeu, gente. Um abraço. Valeu. Pode Café da TI, quinta temporada.